Então, boa tarde aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas, simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou fazer um estudo do livro A Outra Face 2, do Moré João Alves Corrêa, que tem por título O Cristianismo Judaico. Pergunta, né? O cristianismo judaico? Hoje em dia virou uma moda por aí dizer que o cristianismo é coisa inventada por Roma e que originalmente os primitivos seguidores de Jesus, a quem chamam de Yeshua, seguiam o judaísmo e que desta forma todos os demais seguidores ao longo da história deveriam fazer o mesmo, incluindo crenças e ritos judaicos em suas comunidades, a fim de que as raízes semitas da antiga fé possam ser supostamente restauradas. Na verdade, isso é um grande contrassenso. Os primitivos cristãos eram qualquer coisa, menos judeus fiéis seguidores dos princípios da fé de Israel. Vejamos as razões. 1. Jesus não conhecia a Torá e nem os livros da religião de Israel. Jesus inventou textos e passagens inexistentes nas Escrituras. Exemplos disso ocorrem quando ele diz que estava escrito que as pessoas deveriam odiar seus inimigos, Mateus 5,43. Ou quando afirmou que quem cresce nele, segundo supostamente diz a Escritura, rios de água viva fluiriam de seu ventre, João 7,38. Jesus, referindo-se a João Batista, igualmente inventou outra suposta passagem da Escritura, dizendo que os homens fizeram com ele o que desejaram, como estava escrito, Marcos 9,13. Da mesma forma, ele forjou uma passagem que, segundo ele, aludia aos sacerdotes violando o Shabat e ficando sem culpa. Mateus 12, versículo 5. Não bastasse isso tudo, ele ainda inventa outra passagem, que trataria da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Lucas 24, 46. Tudo isso não passa de pura invencionice, ficção. Nenhuma dessas passagens é real. Não bastasse isso, ele ainda cita textos que de fato até existem na Escritura, porém quase sempre de forma distorcida e que mais parecem com o que se encontra na versão grega da Septuaginta. Enfim, que tipo de judeu seguiria uma pessoa que ignorava profundamente o que dizia o texto das suas próprias Escrituras? O próprio NT evoca isso ao mencionar os líderes da época, dizendo que aquela gente que seguia era maldita por desconhecer o que diz a lei. João 7,49. Não precisamos dizer mais nada. 2. Jesus ignorava a Alahá, a lei judaica, e os costumes. Jesus ignorava ou desconhecia a Alahá, e podemos citar como, por exemplo, o fato de que no suposto Seder de Pessah, que ele realiza em sua chamada última ceia, ele viola a ordem normativa que inclui antes o vinho, Kadesh, para só depois o pão, no caso, a matzah. Na primeira ordem, bebe-se o primeiro dos 4 copos de vinho. O ato de comer matzah vem apenas entre a 7ª e a 8ª ordem, Motzi Matzah. Em Mateus 26, versículo 26 e 27, vemos que ele faz o contrário. Começa pelo pão e só depois o vinho. Note-se ainda que nem mesmo os outros elementos de Pessah não são mencionados ou ingeridos, como as ervas amargas, maror. Que espécie de judaísmo seria esse que reinterpreta a tradição oral e até mesmo a Bíblia invalidando-a? Todo judeu, praticamente, até mesmo os menos estritos, sabem que a época em que se deve empunhar as 4 espécies de vegetais, o que inclui ramos de palmeiras, e de cantar Oxaná, é em Sukkot, a festa das cabanas. Os seguidores de Jesus fazem isso quando da sua entrada em Jerusalém, no lombo de um jumento, porém em plena época de Pessah, 6 meses antes da época certa. Ou seja, um anacronismo absurdo. Mateus 21, versículos 8 e 9.
Jesus parece aprovar a prática, Lucas 19, 39, 40, apesar dos avisos dos fariseus, ou seja, não bastasse o erro crasso dos seus seguidores, vemos Jesus apoiando e ainda tentando justificá-lo. Enfim, que tipo de judeu seguiria uma pessoa que voltou-se contra a halahá e os costumes do seu próprio povo, senão um judeu relapso e alienado? 3. Jesus desonrou os sábios, e isto em vários momentos, como por exemplo, quando ele diz que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. João 10, versículo 8. Todos é uma palavra muito generalizadora, e toda generalização é estúpida. Jesus precisaria que alguém o alertasse sobre isso. Se levarmos em conta a época em que Jesus teria aparecido, antes dele vieram, por exemplo, os Zugot, os pares, grandes mestres judeus da envergadura de Rabi Yehoshua ben Perahiah, Nitai de Arbel, Shimon ben Shetar e Hillel, o ancião. Rotular todos os que vieram antes como ladrões e pessoas de caráter duvidoso, além de ser uma generalização ignorante, é também um nítido exemplo de preconceito contra seu próprio suposto povo. Por mais que a maioria do povo comum não fosse lá um grande exemplo moral, esses líderes antigos notáveis certamente não se encaixavam nesse modelo e se sobressaíram como figuras de proa do judaísmo dos seus dias, grandes tzadikim. É curioso que muitos, em sua ignorância, façam coro aos termos depreciativos usados por Jesus em relação aos sábios, sem saber, por exemplo, que os grandes mestres, a quem ele visava com suas críticas infundadas, lançaram as bases para uma conduta ética e coerente, mesmo em relação a um antagonista. Rabi Yehoshua ben Perahiah e Nitai de Arbel, por exemplo, receberam uma tradição dos mais antigos que dizia ser um fundamento: julgar cada pessoa de forma favorável. Ética dos Pais 1:6. Enfim, que tipo de judeu seguiria alguém que desprezava profundamente os sábios, retratando-os como pessoas moralmente questionáveis, senão um judeu secularizado e alheio à sua própria nação? 4. Jesus e o fim do judaísmo. O Evangelho de João nos mostra Jesus falando com a mulher samaritana e concluindo seu diálogo com ela por meio das seguintes palavras: Mulher, acredite que virá o momento em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4:21. Com isso, ele buscou refutar o argumento da samaritana de que seus ancestrais sempre adoraram ali, naquele monte, chamado de Gerizim. Não bastasse isso, disse ainda que nem mesmo em Jerusalém as pessoas ainda serviriam a Deus. Ou seja, ele está, de certa forma, implicitamente passando a ideia de que tanto a fé samaritana quanto a fé judaica, que compartilham raízes comuns, seriam suplantadas por uma nova ordem, uma nova abordagem, implicitamente de novo. E, é claro, aquela que ele mesmo defendia. Levando-se em conta a narrativa de Jesus como um real, cerca de 2000 anos se passaram desde então. E o que vemos hoje? Samaritanos ainda habitando a região de Nablus, de frente ao monte Gerizim, e ainda lá mesmo dando continuidade à sua fé. Enquanto a Jerusalém, o que vemos? Milhares de judeus, todos os dias, rigorosamente, quase 24 horas por dia, diante dos seus muros, buscando servir ao seu Deus. Não bastasse isso, vemos todos os dias milhares de turistas que por ali passam, junto ao Cotelho, igualmente buscando oferecer seu culto ao Deus de Israel. Curiosamente, em sua grande maioria, esses turistas são cristãos, e até mesmo dos tais messiânicos, que por algum motivo talvez não tenham lido essa passagem de João 4:21,
ou então simplesmente a ignoram, sabendo em seu íntimo que ele talvez de fato não estivesse gozando da plenitude das suas faculdades mentais. De qualquer forma, Jesus errou em sua previsão. Apesar das perseguições que ele mesmo fomentou e despertou, sobrou sim pedra sobre pedra. O judaísmo segue vivo e vibrante. E para concluir, respondendo à questão bastante presente neste capítulo, a saber que tipo de judeu seguiria alguém que teria falsamente profetizado o fim do judaísmo e a invalidação do culto prestado a Deus em Jerusalém. Os cristãos primitivos, apesar de possivelmente terem, no início, alguma identificação com o povo judeu, seguramente abandonaram o pouco que lhes restava de zelo pela sua fé ancestral, ao juntarem-se a um homem que escolheu tropeçar e conduzir tantos outros ao tropeço. Amém e amém. Peço que quem assistir esse vídeo, por favor, dê um like, comente. Ficarei muito agradecido. Isso me ajuda bastante. Amém e amém.